Fala galera, muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal e hoje vamos falar dicas importantíssimas para você que pretende ir para Guatemala. Sim, Guatemala ainda é um país pouco conhecido, pouco divulgado aqui entre os brasileiros, mas se você pretende ir para lá ou se você está só curioso de saber como que é esse país, fica aqui nesse canal, gruda nesse meu canal aqui, se inscreve, ativa o sininho porque eu vou fazer, tá em produção já, eu tô editando o documentário completo da viagem, beleza? Porém, esse vídeo aqui hoje é mais curto, é só com algumas dicas aí imperdíveis para você que pretende ir. E vamos começar com chip para celular. Eu fiz um vídeo já específico falando sobre chip de celular relacionado à minha viagem ao Peru, que eu fiz ano passado, então eu dei algumas dicasinhas. Para Guatemala funcionou praticamente da mesma maneira. E eu queria aproveitar, claro, além de passar essa dica para vocês, aproveitar e falar, cara, não é possível que os vídeos dos influencers grandes, os caras que têm canal grande aí de viagem, né, aqui no YouTube, continuem passando algumas dicas e tem gente que ainda cai nessas dicas e eu não acredito, cara. Porque não é possível. Esses caras viajam muito, os caras conhecem muito mais países do que eu. Tem caras aí com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, recomendando links que você vai gastar 10 vezes mais. E vai ter uma... assim, eu acho muito difícil você não ter a mesma qualidade. Talvez tenha um pouquinho a mais de velocidade de internet e tal, mas não é possível. Então eu queria fazer aqui o meu apelo, cara. Se você tem algum canal aí que você segue, esses caras grandes aí de viagem, e o cara tá te indicando um link patrocinado de algumas empresas aí, eu não sei se eu vou colocar nomes aqui, mas depois eu vou comentar de duas, só para colocar um exemplo prático para vocês. Se você tá vendo esse cara comentar esse link, cara, eu desafio esse cara a provar para mim que essa empresa que ele está recomendando para vocês é melhor do que esses dois métodos que eu vou passar para vocês aqui. Então eu desafio, cara, se você conhece o canal, coloca o meu arroba lá no canal do cara e fala, olha, esse cara aqui, que para vocês deve ser fichinha, peixinho pequeno, tá desafiando vocês a provar, então, já que você defende essa marca aí que você coloca desse chip maravilhoso de celular, que custa 15 vezes mais, ele é melhor do que essa versão que o André está falando? Porque eu acho bem difícil, beleza? É isso, é um desabafo que eu precisava fazer. Bom, a dica é a seguinte, se você vai viajar e você já tem um plano de alguma operadora aqui no Brasil, tá? Um plano pago, em geral um plano pós-sair de alguma operadora, você tem algumas opções de viagem internacional que já estão incluídas. Tá? E mesmo se você não tem esse plano top das galáxias aí que cobre tudo, você pode contratar à parte, tá? Então vamos lá, o meu caso. Guatemala, eu tenho um plano pós da Vivo, só que é o plano mais básico que tem, aquele plano controle é bem básico. Não dá direito ao Vivo Travel, que seria o Vivo para usar de uma forma internacional, mas eu posso contratar à parte, tá? Então fui lá verificar no site da operadora, né, da Vivo, eu conseguiria por R$100. Se eu pagasse R$100 a mais, eu teria 30 dias de plano contratado para eu poder usar fora do Brasil, tá? Se não me engano era 5 GB ou 3 GB de banda que esse plano me dava. Mas é um plano de emergências, né? Pra gente não ficar sem celular fora do país. Contando que nos hotéis você sempre tem Wi-Fi, em aeroportos você costuma ter Wi-Fi. Então seria mais para dia a dia, tá na estrada, tá no meio da rua, quer fazer alguma coisa, uma postagem, tirar uma foto, falar com alguém, mandar uma mensagem, você tem sim um plano funcionando, beleza? É só você ativar, vai fazer sua viagem e vai funcionar. O da Vivo, da minha namorada, funcionou 100%. Segunda dica, eu cheguei na Guatemala, eu não contratei esse plano a mais da Vivo, né? Poderia ter contratado, eu falei, não, quero fazer um teste, eu quero fazer um teste na prática. Não contratei o plano da Vivo, cheguei na Guatemala, utilizei o meu celular no aeroporto com o Wi-Fi do aeroporto, fomos para a cidade de Antígua. Chegando em Antígua, eu fui até o mercado central de Antígua e naquelas lojinhas eu comprei um chip da Claro e paguei 50 quetzales. Para quem não sabe, o quetzal, que é a moeda da Guatemala, ele equivale a mais ou menos 75 centavos do real, tá? Uma moeda mais desvalorizada em relação ao real. Eu tive internet para os 15 dias, cara. Então, 30 e poucos reais. E funcionou. Em alguns casos deixou um pouquinho a desejar na estrada e tal, ficou falhando um pouquinho, mas nas cidades grandes por onde eu passei, funcionou perfeitamente. Então, comparando aqui com as duas operadoras grandes que estão mais sendo divulgadas aí, que é a Airalo e a Holafly, né? Essa Holafly é talvez uma das mais famosas aí, né, bem grandes, está sendo divulgado em vários canais aí grandes. E eu vou fazer um teste aqui prático para vocês, só para vocês terem uma ideia. Vocês viram? É isso aí. Cara, absurdos os valores. São absurdos os valores. Dá 10 vezes mais
do que um plano de um chip contratado ali, comprado na hora, ou mesmo de um plano da sua própria operadora, que funciona muito bem, dá tipo 4 vezes mais do que você contratar pela sua operadora. Né? Se eu fosse ficar 12, isso porque eu fiquei 10 dias, tá? Se eu fosse ficar 12 dias, você vê aí a diferença que deu no Peru, por exemplo, 200 e poucos reais. Né? A minha namorada pagou 30 reais no chip lá no Peru e funcionou perfeitamente também. Considerando mais uma coisa, tá? Tanto a Airalo como a Holafly são eSIM. Eles não têm chip físico, tá? Isso é um chip virtual que você coloca ali através do seu aplicativo, tá? Alguma coisa do tipo assim, né? Que você passa a utilizar. É ótimo, lógico. Porém, não é em todo celular que funciona, tá? No meu celular mesmo não funciona o eSIM, não é compatível com o eSIM. Eu tenho um Samsung M23, é um celular de boa qualidade, porém não funciona o eSIM. Então é alguns tipos de iPhone, alguns tipos de Samsung, então você tem lá no vídeo que eu fiz falando sobre chip de celular do Peru, que está aqui no card, tá? Vou colocar para vocês. Lá eu coloco a lista dos celulares que são compatíveis com o eSIM, tá? Então dá uma conferidinha lá antes de você sair aí pagando, achando que pagou barato e tal. A Airalo é um chip mais barato, mas igual eu falei, é o eSIM, não funciona em todo o celular e eu nunca testei, então eu não posso falar. Agora, esses dois métodos que eu passei para vocês, eu já testei e funcionam muito bem. Então, fica aí a escolha de vocês. E é claro, eu acho que só por essa primeira dica aí, que é sensacional, eu já mereço um like aí de vocês, né? Compartilhe isso aí com quem você sabe que vai viajar, pessoa que gosta de viajar, pode compartilhar que essa dica é extremamente útil e vai fazer você economizar uma baita grana, hein? Fique esperto. Segundo tema aqui do vídeo, segurança. Guatemala, país da América Central, pertinho do México, pertinho da Nicarágua, pertinho de El Salvador. É um país seguro? Vou falar para vocês. Eu sou de São Paulo, ou seja, para todo lugar que eu vou, eu tenho os mesmos critérios de segurança. Não importa se eu estou indo para a Suíça ou se eu estou indo para Guatemala, eu vou tomar os mesmos cuidados. Eu tinha também uma certa má impressão quando ouvi a primeira vez falar da Guatemala. Ouvi alguns comentários bem ruins sobre a capital, cidade da Guatemala, dizendo que é uma cidade mais perigosa. Eu priorizei essa viagem para conhecer a parte mais cultural, a parte mais histórica do país. Então a gente chegou pela cidade da Guatemala, mas fomos direto para Antígua, tá? A cidade de Antígua fica mais ou menos 1 hora da capital, cidade da Guatemala. Em Antígua, uma cidade muito turística, que lembra muito a cidade de Paraty, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, para quem conhece. É uma cidade toda colonial, com muita segurança, muitos turistas também, e eu não senti qualquer insegurança. Eu andei com a minha câmera grande ali, tirei fotos, andei de dia, andei à noite, eu não vi e nem percebi nada em relação à insegurança. As pessoas que estavam lá também, nenhuma eu vi falando alguma coisa. As pessoas do hotel às vezes costumam dar um alerta, né, quando vê que a gente é turista. Nenhuma pessoa falou nada, falou que a cidade de Antígua realmente é muito tranquila. Agora, como eu falei, não vai dar bobeira, a ocasião faz o ladrão. Então, eu tomava algumas precauções. Eu andava com a minha câmera, tirava foto, guardava dali, mochila, andava rápido, olhava sempre para os lados quando estava tirando alguma foto. Mas, como eu falei, não vi e nem percebi nada a respeito de insegurança. Na região do Lago Atitlán, também assim, eu senti uma região muito tranquila, galera muito de boa em relação a isso, pessoas andando com câmeras, tinha um pouco menos de turistas, mas a galera com o celular na mão, tal, você não via nenhum problema, você via que a vibe do lugar era muito boa, era uma vibe de segurança. Fomos para Quetzaltenango, a conhecida como Xela. Foi o único lugar onde recebemos um alerta. Quando chegamos na cidade, já eram umas quase 9 horas da noite, a moça do hostel falou: olha, eu não recomendo vocês andarem após as 10 horas da noite por aí. Né? Então, foi o primeiro lugar onde a gente ouviu falar de alguma coisa em relação à segurança. Porém, é a segunda maior cidade da Guatemala. É uma cidade grande, Quetzaltenango. Então, todo cuidado é pouco. No dia seguinte, saímos, andamos pela cidade normalmente. Você vê algum mendigo, você vê pessoas às vezes pedindo dinheiro, esse tipo de coisa lá. Mas em nenhum momento também me senti inseguro, né? Com a GoPro eu andei para lá e para cá gravando, gravei várias coisas, não tivemos nenhum problema. Agora, como eu falei, a cidade da Guatemala, né? O país Guatemala é um país subdesenvolvido da América Central, cara. Então, é um país que tem corrupção, então é um país que você tem que sim tomar os cuidados como você tomaria em qualquer cidade grande. Vamos falar agora um pouquinho sobre transporte, cara. Como é que foi o transporte? Como é que é se locomover pela Guatemala? Guatemala é um país relativamente pequeno, então as distâncias são relativamente curtas, porém as estradas não são muito boas. Então aquele trecho que é um pouquinho mais turístico, que vai da cidade da Guatemala para Antígua até Panajachel, né, que é uma região ali do Lago Atitlán, onde é mais turística, eu percebi que as estradas
tem um asfalto bem melhor. Quando fomos de Panajachel para Quetzaltenango, que não é uma cidade muito turística, como eu falei, buracos e mais buracos na estrada, a vanzinha do cara teve que ficar indo para lá e para cá, coitado daqueles pneus, daquela suspensão, porque realmente tinha muito buraco. A estrada é bem movimentada, o pessoal anda bem rápido, tem o costume de andar muito rápido. E o pior, são muito sinuosas, cara. São estradas com muitas curvas, muita serra, muito sobe, muito desce, neblina em alguns pontos que a gente pegou. Então, assim, em questão de insegurança que falamos no tema anterior, a insegurança minha foi na estrada, cara, porque realmente a galera lá corre, vai pra cima, ônibus e caminhão passando, cortando de um lado para o outro, torna o trecho um pouco mais difícil. Então, uma distância grande que a gente andou em termos de tempo, a gente demorou 4 horas mais ou menos para ir de Quetzaltenango para Antígua na volta, foi mais ou menos 4 horas e acho que 200 km, 180 km no máximo. Não é uma distância tão grande, mas demorou cerca de 4 horas. Em relação a valores, quando você vai com transfers, né, com van, sempre vai ser muito mais caro. As opções de transporte público são mínimas. O país tem pouquíssima infra de transporte público, né? Então você tem apenas o ônibus, que é o Chicken Bus, que são aqueles ônibus coloridos, são ônibus escolares, né, americanos, que são muito coloridos, o pessoal enfeita e tal, e esses ônibus rodam pelo país inteiro. Então você tem que saber muito bem para onde você vai, porque você vai ter que pegar, às vezes, vários ônibus até você conseguir chegar no seu destino, né? Eles não costumam ter ônibus direto quando a distância é um pouquinho mais longa, né? De Antígua para Xela, né, para Quetzaltenango, você não tem um ônibus direto, você tem que parar em 3 cidades e 2 cidades, se não me engano, e você pegar aí 2 ou 3 ônibus diferentes para você conseguir chegar lá. Então você precisa ter uma informação, você precisa pegar ali a informação e perguntar certinho para as pessoas. Em geral as pessoas atendem muito bem, não tivemos nenhum problema, a galera muito atenciosa, né? Todo mundo respondendo, tirando nossas dúvidas e tal. A gente não teve nenhum problema disso, de ser enganado ou alguém ser mal-humorado não querer responder, né? As informações que a gente sempre pediu, o pessoal passou numa boa, todos muito simpáticos na Guatemala. Isso é um diferencial absurdo. E nessa questão do transporte, a gente comparou os preços e a gente na ida foi com transfers, né, pagando a van. A gente gastou de Antígua até Quetzaltenango em torno de uns 300 a 400 reais por pessoa, tá? Dividindo aí em 2, 3 transfers que a gente precisou fazer. Na volta, a gente veio de Chicken Bus, que são esses ônibus populares. E a gente pegou 2 ônibus, teve que sair de Quetzaltenango, parar em Chimaltenango. De Chimaltenango pegamos um outro para Antígua, né? Para você ter uma ideia, a gente gastou 60 quetzales, tá? O que daria 50 reais, 45 reais para fazer todo esse trecho. E a gente gastou 400, né? Quase 400 na ida. Então a diferença é muito grande. Para falar para vocês, eu não vi grandes diferenças, tá, de conforto entre a van e o ônibus popular. Acabou sendo divertido, porque é uma galera que entra, sai mais movimentado, entra muito vendedor de bebida, de comida, de doce, de salgado. Recomendo para quem vai procurar o transporte público. Se você vai viajar pela Guatemala, viagem de Chicken Bus. Basta pesquisar, basta ter tempo um pouquinho maior, porque as viagens são mais longas do que de uma van, né? Em geral, você vai demorar aí 30, 40% a mais do tempo se você vai de Chicken Bus. Mas eu recomendo. É uma experiência única, bem diferente. Você vai ter uma imersão dentro da cultura do povo guatemalteco, que aliás se assemelha muito com o povo mexicano. Eu achei muito legal e eu recomendo. Vai sair 1000 vezes mais barato do que você andar de van. Se você está curtindo essa ideia de ir para Guatemala, você quer muito mesmo saber, fica ligado nesse canal, como eu falei, porque já já vai sair o meu documentário completo sobre essa minha viagem a Guatemala, que inclusive eu vou mostrar para vocês a minha subida ao vulcão Acatenango, cara. Foi uma experiência inacreditável ver um vulcão em erupção tão de perto. E eu vou colocar isso nesse meu documentário completo sobre a Guatemala, que já já vai sair. Tem bastante imagem para eu editar aqui, pode ser que demore um tempinho ainda, mas fica ligado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim que sair eu vou estar informando para vocês lá no meu Instagram, corre lá no meu Insta também. Lá eu publiquei vários stories, vê lá no meu destaque, tem na Guatemala, tem, sei lá, uns 20, 30 stories que eu publiquei durante a viagem, com muita curiosidade bacana, muita curiosidade legal. Me segue lá. Bom, agora pra gente encerrar este vídeo que já está ficando muito longo e eu sei que você não tem tanta paciência assim, vamos falar sobre um tema que acho que é onde a gente mais gasta dinheiro, que é alimentação. Pois é, cara, alimentação é onde eu mais gasto em uma viagem, porque eu gosto de comer bem, eu gosto de conhecer culinárias diferentes ao redor do Brasil e do mundo.
Então, alimentação, sim, acaba sendo um dos maiores gastos da viagem. Guatemala, comida é caro? A alimentação em geral é caro? Não, mas tem algumas observações aí. Antigua, que é a cidade principal, uma cidade muito turística, sim, os valores são mais altos em relação às outras demais cidades na Guatemala. Na região do lago ali, em Panajachel, San Juan e São Marcos, eu achei os valores um pouquinho mais baixos do que em Antigua, e na cidade de Quetzaltenango os valores bem mais baratos, aí, sei lá, talvez uns 20 a 30% mais baratos, tanto para jantar, para almoço ou café da manhã. Um detalhe, não é todo hotel que proporciona o café da manhã, tá? A gente conseguiu, acho que apenas um hotel, a gente ficou em 5 ou 6 hotéis, e apenas um deles teve o café da manhã incluído já na diária, tá? Não é muito comum isso. Outros, ali no próprio Booking, oferecem essa opção, mas às vezes com valores que não condizem muito com a realidade, às vezes 40, 50 reais para um café da manhã. Eu, pessoalmente, como pouco no café da manhã, então ficaria muito caro pagar um valor desses para o café da manhã. Um detalhe também, bebidas são bem mais caras, tá? Então proporcionalmente a bebida é muito cara em relação ao prato. Então assim, a média que você vai gastar nos restaurantes em Antigua, tá, por pessoa, de em torno de 60 a 90 quetzales, tá? Restaurantes comuns, lanche de fato você vai achar mais barato, né? Entre 40 e 50, 60 quetzales ali no máximo. A gente chegou a comer hambúrguer lá por 30 e poucos quetzales. Então assim, vai variar muito do que você vai querer comer. Eu priorizei comer os pratos típicos, né? Ali nos primeiros dias, eu peguei o famoso pepián e tem alguns outros pratos ali, um café da manhã típico deles e tal. Gira nessa faixa aí de 70 quetzales por pessoa. Como eu falei, as bebidas são muito mais caras, então às vezes 35 quetzales uma bebida, 25. Cara, eu achei realmente muito caro. Se você for ver, eu paguei uma cerveja, o equivalente a 25 reais. Uma long neckzinha, tá? De uma cerveja normal, comum. Drinks também variam às vezes até 50 quetzales um drink. Eu costumo colocar um orçamento de 100 reais por dia. Você consegue até locais mais baratos. Se você sair um pouquinho do centro de Antigua, ir para as regiões mais próximas do mercado ali, do mercado municipal, né? Que é um pouquinho afastado daquele centro turístico, você vai sim conseguir uns valores menores. Quando você está no centro turístico, é certeza que você vai pagar mais caro. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, como a gente queria conhecer a cidade, ficar por lá e bater perna pelo centro histórico, a gente acabava comendo por ali mesmo. E aí a gente tinha essa noção de que os valores poderiam ser um pouquinho maiores. Tá? Na cidade de Quetzaltenango, conseguimos achar buffet completo por 39 quetzales, com entrada, prato principal e bebida. Na região do Lago Atitlán, conseguimos achar refeições ali por 50 a 55 quetzales. Você pode colocar em torno de 120 quetzales, 130 por dia, tá? Considerando café da manhã, almoço, jantar e talvez ali um lanchinho, uma besteirinha que você queira comer durante a sua diária ali. Mas também aquela coisa que eu falo, depende do seu perfil de viajante, você consegue sim economizar. Você pode fazer lanche, você pode não tomar café da manhã, tem muita gente que não toma o café da manhã. Então assim, dá para você economizar. Colocando essa folga aí de 100 reais ou 130 quetzales por dia, você vai se dar muito bem, vai poder comer bem pra caramba. Então essa seria a minha dica de alimentação, que é uma das principais. E com essa dica eu fecho esse vídeo. Eu peço que vocês, para quem gostou, para quem viu que essas informações são úteis, curte, compartilha com quem você sabe que vai viajar aí para Guatemala ou que gosta de viajar no geral e vai se interessar em querer ir para Guatemala um dia qualquer. Vamos tentar criar uma comunidade nesse canal. Como eu falei, eu sempre fico um pouquinho ausente, às vezes não consigo postar sempre, né? Tem um espaçamento muito grande entre as minhas postagens, eu sei, porém eu estou sempre aqui vendo comentário, respondendo e tentando ajudar de alguma forma para você aí que também está me ajudando, compartilhando o vídeo, assistindo, dando like. Então vamos tentar formar essa comunidade aí, é muito importante para mim. Eu tenho muitos projetos bacanas que eu quero fazer aqui com o YouTube. Eu peço essa ajuda de vocês. Vamos compartilhar, vamos maratonar aqui o meu canal. Qualquer sugestão que vocês tiverem aí sobre vídeos que vocês queiram ver, países que vocês gostariam que eu fosse visitar para mostrar para vocês, deixa aqui nos comentários e vamos lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!